Olá a todos novamente, sejam bem-vindos às Emoções Conversáveis. As Emoções Conversáveis são uma rúbrica do programa Horizonte Humano da série Psicologia Emocional. Hoje temos mais uma vez aqui uma ilustre convidada, desta vez Ana Conduto. Ana Conduto vai-nos falar dos maus tratos aos bons tratos, prevenção como intervenção. A Ana Conduto é licenciada em Psicologia Clínica e da Saúde, pós-graduada em Direito e Medicina. Para além de Psicologia, é também licenciada em Direito, mestranda em Direito Penal e Ciências Criminais. É especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, com especialidade avançada em Psicologia da Justiça pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Exerce clínica privada e consulta de Psicologia Clínica desde 2008. E em Psicologia da Justiça, na avaliação e acompanhamento de vítimas e agressores. É recorrentemente convidada enquanto especialista para apresentar as suas reflexões e pareceres na comunicação social portuguesa. Bem-vinda, Ana, às Emoções Conversáveis. Então hoje vamos falar dos maus aos bons tratos. O tema é desafiante. E se calhar começávamos já com uma pergunta geral. Violências, quais as suas origens e por que se perpetuam? A agressividade é uma coisa que todos nós temos, não é? Portanto, eu acho que aquilo que nos difere é a maneira como gerimos essa agressividade ao longo da nossa vida e como nos vão ensinando também ao longo da vida a gerir essa agressividade. Portanto, eu diria que a sua expressão também está muito relacionada com a nossa dinâmica com o outro, principalmente quando somos mais jovens e depois mesmo na idade adulta. E quando eu digo outro, não digo outra pessoa individual, digo outro também, o outro, a comunidade, a sociedade. Isto é muito importante, as pessoas às vezes não percebem isto é muito importante, porque isto remete-nos para a questão dos limites. E alguém que cresce num ambiente sem limites, alguém que vive numa sociedade em que constantemente está a contornar os seus limites, tem uma maior tendência para desenvolver comportamentos violentos. Porque a violência pode ser variada, como sabe, Vitor. Quando eu falo de violência, nós estamos só a falar da violência física, nem só da violência psicológica. Há outros tipos de violência que podem ser dirigidos ao outro ou aos outros, que muitas vezes não são tão, por exemplo, dou-te um exemplo menos falado, por exemplo, a violência económica, por exemplo, nos crimes de burla, que não deixa de ser uma forma de violência em que os seus autores estão centrados no seu bem-estar e nos seus interesses e não abdicam de poder causar mal-estar aos outros para ir ao encontro desses interesses. E estamos também a falar de uma forma de violência. Estas pessoas também são vítimas quando é retirado o dinheiro seu, não é? E estamos numa altura, com esta pandemia, é um dos crimes que estão sinalizados como crimes em crescente, através da burla, neste caso online, não é? Da burla informática. Mas estas pessoas que são vítimas deste crime não se deixam de sentir mal e eventualmente pode até ter impacto significativo do ponto de vista emocional e cognitivo para estas pessoas. Por isso é que usei a expressão violências, não é? Nós estamos habituados a falar violência no singular, mas há tantas expressões de violência. Estava-te a ouvir a falar e realmente esse tipo de violência mais financeira, estava a pensar até num público que eu vou trabalhando, que são os idosos que são recorrentemente vítimas deste tipo de violência, às vezes pelos mais próximos, e muitas vezes nós sabemos que a violência é perpetuada pelos mais próximos, não é? Mas achei interessante e se calhar gostaria que explorasse um bocadinho essa questão mais conceitual, a relação que fizeste entre agressividade e violência, que são coisas diferentes e às vezes confundidas, não é? Não sei se queres explorar um bocadinho mais, e dessa relação que te fizeste entre a necessidade de pensarmos a violência com o outro e com os outros, a questão da comunidade. Isso acho que é muito importante, nem sempre é falado. Sim. A agressividade é uma coisa que todos nós temos, não é? De alguma forma até pode ser protetora. A maneira como ela se expressa, ou como nós lidamos com ela, digamos assim, é que fará toda a diferença na forma como nos comportamos socialmente. Esta agressividade pode ser heterodirigida ou autodirigida, ou seja, pode ser virada para o outro, como pode ser virada para nós. E nós temos muitas situações, e aqui a minha experiência até em meio prisional, temos muitas situações de indivíduos que tiveram ou que têm agressividade virada para os outros, mas que também têm, no mesmo grau ou até em graus superiores, essa mesma agressividade, essa mesma violência virada para eles. Eu diria
que na minha opinião, aqui a grande diferença entre a violência e a agressividade tem a ver com a expressão. Ou seja, a violência pode ser uma forma de expressão não adequada dessa agressividade. Sim, acho que isso é extremamente importante passar essa mensagem, porque a agressividade é uma dimensão saudável, até isto é paradoxal, mas é uma dimensão saudável do ser humano, permite-o colocar limites, lutar pelas questões da vida, e a violência seria quando essa agressividade transborda, é cheia dos limites, não é? Eu costumo dizer que em saúde mental, muitas vezes o problema vem quando as coisas se excedem. Um exemplo, a tristeza não é má por natureza, não é? Mas quando se excede, quando se prolonga e generaliza, pode virar depressão. E aí isso é que pode causar dano. Por isso acho que é muito importante essa mensagem que trazes de podermos educar a nossa agressividade, conhecer a nossa agressividade para que ela não vire violência, não é? E neste sentido de implicares o outro e a De comunidade. alguma forma, até aceitar essa agressividade, ou seja, muitas vezes quando se trabalha com os agressores, eu acho que esta questão é uma questão importante, que é, o problema não é as pessoas terem agressividade, o problema é a expressão ou as formas de expressão que usam para essa agressividade. Portanto, a agressividade, como estava a dizer, é uma coisa normal, as pessoas podem se sentir zangadas, podem se sentir irritadas, a questão passa como é que elas lidam com isso, ou seja, como é que isso se transforma na relação com o outro ou na relação consigo, não é? Eu estou muito aqui a centrar também aqui a conversa na relação consigo, porque é muito frequente nós vermos em violência, na violência física, essa violência ter dois sentidos, às vezes de formas diferentes, mas ter dois sentidos, ou seja, ser virada para o outro, mas também ter momentos em que é muito virada para si. Por exemplo, na perturbação borderline, e é uma patologia que nós encontramos muito em meio prisional, é muito recorrente ver isto, até porque o meio prisional obriga, de alguma forma, a que as pessoas se confrontem com uma coisa que é a frustração, que é o que muitas vezes nós vemos até fora do meio prisional, que leva a atos de violência. Quando as pessoas não sabem lidar com a frustração, com os tais limites, com as necessidades do outro, com o espaço do outro, e se sentem frustradas com isso e reagem com violência. Que é a negociação das fronteiras entre eu e o outro, não é? Como é que tudo isso se vai fazendo? Existe um problema, estava aqui a pensar que pensar as violências no plural e as suas origens, não é? E agora podemos expandir esta questão da pergunta, não é? De onde é que vem isto? Quais são as suas origens? Já vimos, tu estás a dizer e bem, a focar, que é este desconhecimento da sua própria agressividade e esta educação da sua própria agressividade, mas pensando mais nesta relação da pessoa consigo e com o outro, que causas, que fatores, que origens é que tu identificas? E porquê é que se tem perpetuado, não é? Há muita coisa que nós sabemos, e tu és uma investigadora dessa área, e tens-te debatido por isso, há muita coisa que já sabemos há muito tempo, que a investigação vem confirmando, mas depois parece que é difícil mudar, transformar. Eu acho que por um lado nós continuamos todos a ter. A violência é uma coisa histórica, ou seja, nós olhamos para a nossa história e nós vimos episódios de violência. Se nós quisermos olhar para há 100 anos atrás, se calhar somos menos violentos do que éramos há 100 anos atrás ou há 200 anos atrás. Portanto, a violência foi, durante toda a nossa história, desde que há relatos, uma forma de resolução de conflitos. À medida que as sociedades foram se desenvolvendo, essa forma de resolução de conflitos foi deixando de ser aceite, não é? Nós vemos isto, por exemplo, no direito. No direito tínhamos a lei de talião, em que tinha regras, ou tem regras, não era à vontade das pessoas, aquilo tem regras, é interessante, é uma coisa interessante de estudar, do ponto de vista jurídico, mas as pessoas tinham direito de, pela violência, fazer justiça, fazer justiça às suas perdas ou a perdas de familiares próximos delas. A violência era validada e não foi assim há tantos anos atrás, não é? Há tantos, que isto era uma coisa validada. Aquilo que nós vamos percebendo, ou aquilo que eu acho que o desenvolvimento da sociedade nos foi mostrando, é que a violência não seria uma boa forma de resolver os conflitos, porque iria gerar outra violência. Porque ao fim e ao cabo o que a lei de talião dizia é: tu à violência podes
responder proporcionalmente com violência. Esse papel da violência enquanto resposta, de alguma forma, o Estado veio substituir a comunidade com as penas e com a aplicação da justiça e com um outro tipo, porque nós não podemos dizer que prender alguém não é uma forma de violência, nós não podemos dizer que privar alguém da liberdade não é uma forma de violência. Agora, é diferente, é uma violência diferente e tem um fim diferente do que tem, por exemplo, a mutilação, que antes era aceitável, ou o enforcamento, a pena de morte. O Estado veio ganhar esse papel. Não é por acaso que, até do ponto de vista político, se está novamente a discutir a questão da pena de morte. Não é? Uma coisa que parece que já estava resolvida, que não, pelo menos para os portugueses, agora recentemente, até por questões políticas e partidárias, veio a discussão, ou mesmo da castração física dos abusadores sexuais. De alguma forma estas coisas mantêm-se ativas dentro de nós e eu penso que muitas vezes são validadas em momentos de desespero pessoal ou coletivo, e por isso aqui as questões da violência na sociedade ou enquanto sociedade também são importantes, como quase, eu não sei como resolver isto, ou não estão a resolver isto, vamos pela violência. Claro que nós sabemos, não é? E a investigação diz-nos isso, por exemplo, com a castração, que isso por si só não é garante de nada, mas é quase como se fosse o último reduto, porque não vale a pena, não conseguimos fazer mais nada, estes crimes continuam a acontecer e isso choca-nos enquanto comunidade, e então a solução é uma solução de radicalismo que cria um aparente controle da situação, porque a investigação diz-nos que isso não funciona de todo assim. Portanto, eu penso que a violência é uma coisa histórica, não é? A violência existe na escola e nós vemos e vamos percebendo como ela é negativa e como ela tem efeitos negativos e por isso, ao longo dos tempos, vamos criando estratégias de a combater. Eu diria que, acima de tudo, a violência é um resultado das pessoas não aprenderem a lidar com as suas emoções. Nós não termos uma educação, uma cultura de explicação, de compreensão, de experienciação saudável das emoções. E, portanto, chegamos aqui. É tudo junto, mas é esse poder, é mais essa questão última que disseste, que é poder experimentar, poder ter contacto com as suas emoções. Eu só posso educar a minha agressividade se me permitir tomar contacto com ela e conhecê-la e poder encontrar formas de expressão no exterior. Mas disseste aí uma coisa muito importante nesta questão das origens da violência, não é? Este ressurgimento que nós agora assistimos, não é? Fruto das crises, as crises trazem sempre tensões anteriores, trazem sempre coisas que não estão resolvidas e que às vezes nós damos como adquiridas, não é? E esta questão deste pensar, convivência, de pensar a relação humana, é algo que é um exercício que nós temos que ir sempre fazendo, não é? As coisas não estão adquiridas, esta questão da pena de morte não está, por assim dizer, passa a redundância, morta, não é? Está viva e nós temos que ir vigiando, temos que ir vendo, não é? Como a democracia também nós vemos agora, não é? Isto também nos implica enquanto psicólogos, porque a psicologia não está ausente e não está aliada da convivência humana, não é? E é extremamente interessante essa relação que tu fazes e acho que amplia aqui a nossa... Deixa-me dizer outra coisa. Eu acho que nós até estamos a experienciar na discussão da comunidade, dos portugueses, um outro tipo de violência que é a violência entre grupos, porque quando esta discussão dos grupos minoritários estarem a prejudicar os outros grupos, ou a classe média não estar tão bem porque há políticas para os grupos minoritários, isto é uma falsa questão, isto não é verdade, e não é sequer honesto usar este tipo de argumento. Eu acho que isto é quase brincar com a inteligência das pessoas, não é? Porque não é um argumento honesto, até do ponto de vista económico, isto não é real. Mas a verdade é que isto cria uma aparente satisfação a um grupo de pessoas que se sente pouco olhado pelo Estado e pouco cuidado. E rapidamente estamos num contexto, e eu trabalhei muito tempo com a comunidade cigana, e estamos num contexto em que, de um lado, temos pessoas não ciganas, os ciganos referem-se aos não ciganos como os senhores,
que olham para eles como culpados de não terem melhores condições de vida, de pagarem mais impostos, não é? E isto faz com que a comunidade cigana se feche, tenha necessidade de se proteger, de se fechar sobre si própria, porque não se sente segura fora daí, porque sente-se julgada e incompreendida, e por outro lado também temos este sentimento de incompreensão a gerar uma própria violência na relação. A violência, não estou aqui a falar de violência física, estou a falar de violência na maneira como nós olhamos o outro ou como nós percepcionamos o outro. Sim, é uma forma distorcida de olhar o outro, não é? É não legitimar o outro pela sua diferença como um legítimo outro. Mas isso é uma forma de violência. É uma forma de violência e é uma forma de violência que se vai enraizando até na educação e que depois nos leva a outro tipo de problemas. E sim, violência, até violência física individualizada, dirigida a uma pessoa concreta, porque não pertence àquilo que nós entendemos que é o nosso grupo padrão. E aqui entramos nas questões do racismo, da xenofobia, da homofobia, portanto, aqui entramos noutras temáticas e noutro tipo de violências. No fundo, é disto que estamos a falar, não é? Quando nós falamos com alguém, por exemplo, na cadeia isto acontece, que se assume como eu sou racista, não é? E nos fala sobre isto, nós percebemos que o que está na origem daquilo é uma coisa cultural e educacional. Porque depois, quando vamos ver, aquela pessoa teve más experiências com pessoas que são de facto africanos ou negros, mas também teve más experiências na sua vida com aqueles que considera pares. Agora, centrou-se foi nas más experiências com os outros que eram diferentes, porque foi-lhe sendo validado e foi-lhe sendo incutido que ali estava o perigo. Generalizou, não é? Depois houve uma generalização. Eu acho que é mais do que uma generalização, é quase como uma visão em túnel. Eu ignoro que tive problemas com brancos e foco-me só nos problemas com os pretos, não é? E, portanto, isso é muito interessante do ponto de vista da psicologia, observar isto e discutir isto. E quando tu começas a mostrar isto às pessoas, quando tu começas, está-me a dizer que teve esta situação com esta pessoa, que até há alguém que morava no seu bairro, que a família é próxima da sua e esta fez isso, e então acha que esta pessoa não foi violenta para si. Quando começas a desconstruir isto é muito interessante, tu percebes que é acima de tudo um processo educacional. Eu estava a pensar nisso e estava-te a ouvir e estava a pensar porque também existem as outras pessoas que tiveram essa experiência, por isso é que eu falei generalização, que tiveram essa experiência, mas não ficaram nesse foco, não tiveram más experiências, porque poderiam ter com esta ou aquela pessoa, independentemente das características, não é? Mas não focaram Eu acho que a generalização é uma coisa perversa, mas que o intuito dela é ser protetora. Se eu categorizar, é mais fácil de eu saber onde está o perigo. E, portanto, eu vou criando categorias. Por exemplo, com a comunidade cigana, têm sido experiências profissionais fantásticas e muito enriquecedoras, e por vezes eu ouvia a doutora é como se fosse cigana. Porquê? Porque compreendia, ou seja, quase como se os não ciganos não pudessem compreender o que eles pensam, o que eles sentem, as dificuldades que têm, não é? Quase que como se não fosse percepcionável que alguém que não fosse cigano não pudesse empatizar. E esta eu acho que é uma palavra muito importante quando se fala de violência, não é? Não pudesse empatizar com as questões. Sentiam-te próxima, não é? Sentiam-te próxima. E realmente isto vai-se perpetuando precisamente por essa falta de conhecimento do outro, não é? E essa ausência de proximidade. Que já estamos a ver aqui possibilidades de combater estas violências, precisamente pela proximidade e pela possibilidade de virmos a conhecer o outro. Estava aqui a pensar também, pensando nesta questão das origens e da questão das violências, aqui em Portugal, pelo menos pela minha percepção, que eu vou sentindo e é algo que me incomoda, existe um problema gravíssimo em Portugal, que é o problema do alcoolismo, e muitas vezes está associado, e nós sabemos, os estudos indicam, já sabemos isso há muito tempo. É um problema gravíssimo em Portugal, do alcoolismo, que está diante de nós e que às tantas nós preferimos ignorá-lo, não é? No entanto, sabemos que isto está fortemente implicado com as causas de violência. Queres falar-nos então um pouco sobre a relação entre, por exemplo, a violência e os consumos?
também da tua experiência e do que... Porque o que nós estamos a ver uma degradação constante, e agora esta questão da pandemia ainda veio trazer mais ao de cima, os consumos estão a crescer e de uma forma grave, e ainda por mais nós e os colegas estão no terreno, mais do ponto de vista social, têm sentido dificuldades. Os que trabalham mais diretamente com estas populações desfavorecidas, desde que se extinguiu o Instituto da Droga e Toxicodependência, têm sentido muito mais dificuldade na desburocratização dos processos, na facilitação da procura de ajuda, e o problema está aí, já está a arrebentar e ainda vai ser mais grave no futuro, não é? Nós sabemos isto, depois nós como técnicos e como país sabemos isto, mas depois há aqui uma dissonância cognitiva, sabemos mas não fazemos, não é? É uma provocação, Ana, é só para pensarmos. O facto o alcoolismo não tem uma correlação direta com a violência, na minha opinião. O que acontece é que, de facto, quando há uma predisposição para comportamentos violentos, se tivermos consumos ou dependências, e não tem que ser só o álcool, o risco do grau de violência e da regularidade da violência aumenta. Isto é, de facto, muito preocupante. Não é? Durante muitos anos falou-se disto em relação às drogas, por causa até do crime de roubo e de furto muito associado às questões da toxicodependência. Olhou-se pouco para as questões associadas ao álcool. E estamos a olhar pouco, nesta ótica, também às questões associadas, por exemplo, à adição do jogo online, que eu penso que vai ser o próximo, daqui a uns anos, não é? Eu acho que vai acabar por ser um tema que vamos discuti-lo relacionado com a violência. Estás a falar algo muito importante e que também é ignorado. Esta questão do... Sim, diz. Porquê é que eu acho que isto acontece? Porque tanto o álcool como os jogos são coisas que socialmente nós aceitamos. Nós aceitamos que alguém esteja a beber, nós aceitamos que uma criança, um adolescente esteja a jogar. Aliás, agora durante a pandemia ainda aceitamos muito mais, e eu vejo com os pais que vou falando que normalizam muito mais as horas de jogo ou as horas de conversação, seja nas consolas enquanto jogam, seja no computador, e normalizam mais até em crianças mais pequenas. Quando tu antes até vias algum esforço de algumas pessoas com as crianças mais pequenas para não estarem tanto tempo nos tablets, nos computadores, agora com este regime de teletrabalho, telescola, tudo isto fica muito mais normalizado, porque eu acho que vai ser muito mais difícil, passando o contexto da pandemia, dizer que, olha, afinal agora já não pode estar 3 horas, só pode estar aquela meia hora ou só pode estar ao fim de semana. Isto será muitíssimo complicado, mas se tu me perguntares o que é que os pais agora podem fazer, é difícil, Vitor, porque de facto as pessoas estão a trabalhar, e os filhos têm que estar de alguma forma ocupados, porque não estamos a falar de situações, e os 12 anos com a necessidade dos pais terem, isto não é verdade, não é? Nós sabemos que as crianças com 12, com 13, com 14 precisam de atenção, e se tiverem um dia inteiro em casa não basta estar o adulto em teletrabalho, precisam de ter atenção, precisam de ter tempo, que os adultos tenham tempo para elas, e nós sabemos que as pessoas que estão em teletrabalho até estão, por norma, a trabalhar muito mais do que trabalhavam quando estavam a trabalhar presencial, estão a ter níveis de fadiga muito mais elevados, porque por um lado as empresas exigem mais, porque não há aquele desligar, e portanto o tempo família e trabalho fica muito mais misturado, e portanto estas coisas são todas muito mais validadas, não é? Agora, não fugindo à pergunta que me estavas a fazer relativamente às questões do tratamento ou da intervenção com álcool. Eu acho que nós precisamos ainda de fazer muitas campanhas e de muita sensibilização relativamente a estes temas. E quando estou a dizer muitas campanhas, não estou a falar nos outdoors a dizer se não... quer dizer, não nada contra os outdoors, mas acho que não é suficiente, de se conduzir não beba. Eu acho que nós precisamos de ter campanhas direcionadas aos mais novos. E essas campanhas não são feitas em outdoors, nas avenidas principais. Essas campanhas são feitas com pares, figuras de referência, nos Instagrams, nos TikToks, porque nós temos que adequar a linguagem de comunicação àquilo que os grupos que queremos atingir, não é, positivamente, se ligam. E os outdoors não funcionam isto, e não é uma mensagem
que basta os pais transmitirem, nós sabemos isso, principalmente quando estamos a falar de adolescência, é importante os pais transmitirem, é importante os pais falarem com regularidade com os filhos, mas é preciso fazer mais do que isso do ponto de vista social e do ponto de vista das funções do Estado. E, por exemplo, a mim choca-me imenso que nestas campanhas todas e neste investimento que o Estado fez à partida antecipado para a comunicação social, de dinheiro para a comunicação social, não tenham sido pensadas campanhas direcionadas para os mais jovens, quando nós sabemos e continuamos a discutir que são os adolescentes um dos principais veículos de transmissão do Covid. Então, como é que não temos campanhas direcionadas nas redes sociais, feitas por pessoas com quem eles se identificam, a sensibilizar para a importância de determinados comportamentos? Há algumas, mas são residuais, não é? É tudo muito residual e nós sabemos que infelizmente, e entre pares nós temos discutido isso, não é? A questão da comunicação em saúde e a prevenção através da comunicação foi muito esquecida, tem sido muito esquecida. E Olha vamos... numa coisa, Sim, diz. quando tu tens figuras como o Cristiano Ronaldo, que é uma figura de referência para imensos jovens, em pleno confinamento, nos anos da namorada, a pôr fotografias nas redes sociais que foi para um resort na neve com ela, que teoricamente estava fechado e que está tudo bem, que estamos todos felizes. Quando tu tens o Cristiano Ronaldo, eu não sou contra o Cristiano Ronaldo, eu acho é que ele precisa de ser sensibilizado quanto a isto, eu acho que ele faz um trabalho social espetacular, eu acho que ele não tem a consciência da dimensão, se calhar, destas coisas. Quando tu tens, por exemplo, o Cristiano Ronaldo na televisão a fazer publicidade a jogos online, de casinos online. Sim, isso é questão do jogo e é quase um tema tabu aqui em Portugal, porque até me espanta como é que é possível toda esta publicidade generalizada do jogo, que é exatamente como se fosse um casino e há facilidade, é quase à distância de um clique, não é? E do que é que isto está a gerar no futuro? Eu acho que não é preciso ser nenhum vidente, entre aspas, brincando aqui um bocadinho, para perceber que a bomba vai nos estourar daqui a uns tempos, e isto tem tudo a ver com psicologia e tem tudo a ver com comportamento, não é? Tu vais ter os jovens a roubar o cartão de crédito dos pais, roubar ou usar às escondidas, para se inscrever, para o colocar nos jogos, para jogarem, não é? E para irem passando o tempo deles assim e havendo uma probabilidade de estarmos a desenvolver um comportamento de adição. E depois nós sabemos que nos comportamentos de adição estejamos a falar de álcool, de drogas, de jogo, quando existe frustração, quando não o posso fazer, quando não me corre bem, os níveis de irritabilidade sobem e é aqui que pode surgir a tal violência que estávamos a falar. Sim, e a necessidade de combatermos através, como tu dizias e bem, através da educação emocional, entre outras intervenções. E aí nós já podemos também ir um pouco ao título da nossa conversa, não é? Que são as consequências, muitas vezes, da violência, que são os maus tratos, não é? E a grande questão é como percorrer o caminho dos maus tratos, que muitas vezes são consequência destes vários tipos de violências, para os bons tratos, não é? Como é que nós podemos fazer este caminho? Passar de algo que está a causar dano, que está documentado, que nós cada vez sabemos mais, mas depois há aqui algo que está a faltar a nível da prevenção, da intervenção. Eu gosto de uma máxima tua, que eu acho que é muito enfática, que é a prevenção como intervenção. E isso diz tudo, não é? Fala-nos um pouco disso, Ana, Sim, da tua perspectiva, da tua experiência, do que tu tens pensado. A minha experiência disso no trabalho com as comunidades e sabes que o trabalho na equipa de rendimento social de inserção deu-me trabalho da cadeia primária e depois eu saí do estabelecimento prisional para a equipa de rendimento social de inserção, deu-me muito que pensar sobre estas questões da prevenção como uma forma de intervenção. Porque eu quando trabalhava na cadeia, eu não percebia, eu via ali histórias de vida de pessoas muito novas, de pessoas com 25 anos, com penas, com crimes já muito complexos, com penas muito grandes para cumprir e, acima de tudo, com histórias de vida muito complexas de violência, ou de várias formas de violência, para com os outros e para com elas.
E que fazia muita confusão, se calhar a ingenuidade minha, mas como é que na prática, como é que do ponto de vista social chegávamos ali? Porque olhávamos para os processos daquelas pessoas e víamos várias intervenções, de vários serviços, de vários técnicos. Algumas delas tinham estado institucionalizadas, ou grande parte delas tinham estado institucionalizadas enquanto crianças. Como é que chegávamos ali? Como é que chegávamos a alguém com 23 anos que tinha cometido um homicídio e tinha uma pena de 25 para cumprir? Portanto, com 23 anos tens uma pena de 25 anos para cumprir, isto é megalómano. Não é possível ter noção do que é que são 25 anos aos 23 anos. É uma fatalidade. É algo que vai marcar. Não é? E eu não percebia como é que, do ponto de vista do Estado, da comunidade, falhava-se tanto ao ponto de chegar aqui quando o Estado tinha intervido tanto. E, portanto, eu ia trabalhar para a equipa da RSI, permitiu-me perceber, porque as equipas da RSI, pelo seu trabalho de terreno, de primeira linha, têm contacto com todos estes serviços e têm a possibilidade de fazer um trabalho conjunto com todos estes serviços e com as famílias e com as pessoas. E, portanto, deu-me esta visão. E quando comecei a trabalhar, comecei a perceber que, se por um lado as pessoas, à partida, e agora vamos falar, ou vou-te falar de contextos em que a violência passa de geração em geração e nem sempre é assim. Há pessoas que são extremamente violentas e não há historial de violência na família. E isto é importante dizer para não criarmos a ideia que é só assim. Estou a falar deste grupo, mas podemos falar depois também no outro grupo de pessoas. Mas aquilo que eu percebi é que estas pessoas, por um lado, elas eram as primeiras a não se validarem, e depois os serviços também não as validavam a elas. Ou seja, dou-te um exemplo que nem tem indiretamente tem muito a ver, mas nem tem diretamente a ver com as coisas de violência, que é a educação. Quando tu tens pais, uns com a 4ª classe, outros nem isso, a dizer, eu também não consegui, eu nunca fui bom aluno, eu nunca gostei de ir à escola, eu nunca aprendi a ler como deve ser, portanto é normal que ele também não consiga, quase como se fosse uma coisa de sangue, uma coisa genética. E depois tens os professores também a viver no meio de tudo aquilo, muito cansados e muito frustrados, às vezes, e sem apoios de outras dimensões para poderem calcular isto, a dizer, já era assim com o primo dele, já foi assim com o irmão mais velho dele, e portanto quase que parece um destino fatal. Não é? E este destino fatal vai desenvolvendo nestas crianças quase como a legitimidade para determinados comportamentos. É? E quando estamos a falar da legitimidade para determinados comportamentos, em que há quase aqui uma legitimização, social, em que os serviços, as respostas sociais, sem quererem, ou seja, não estou aqui a pôr em questão, eu trabalhei numa dessas respostas, não é? Isto é muito difícil tu combateres isto. É muito difícil tu próprio, enquanto técnico, combateres esta realidade e ires quase contra a maré. E aqui não tem a ver com tu seres melhor do que os outros técnicos, tem a ver com a dificuldade, porque eu acredito que a maior parte dos técnicos, há bons e maus profissionais em todo lado, mas a maior parte são bons profissionais, são pessoas dedicadas, tentam combater esta maré. E depois aqui surge aquela questão que se fala tantas vezes, mas que eu acho que não sai muito do papel ou das conferências, que é o trabalho em rede. Não é? Estás a tocar num algo que eu acho que é importante nós refletirmos, e ainda bem que tocas nisso, porque da experiência que eu tenho, conceptualmente, nós temos a coisa bem pensada e há algum know-how, algum poder de intervenção e de reação, efetivamente, no terreno. Mas depois há uma grande dificuldade de pôr esta gente toda a trabalhar em conjunto e a comunicar efetivamente sem ruído e com menos burocracia possível. Eu trabalho também muito na área da formação e trabalho também na formação de equipas, e o que eu vou ouvindo é isso, e é recorrente, não é? E mais uma vez, vamos ao início. Nós sabemos, mas depois temos dificuldade em transpor para o terreno. O que é também, não é, Vítor? Temos que pensar que a intervenção social tem muita falta de recursos, muita falta de meios. E formação contínua. O que eu tenho sentido, às vezes, e uma vez que há Sim. E uma vez que há a necessidade de nós trabalharmos em equipas interdisciplinares, não é? Eu acho que às vezes, não sei se tens essa experiência, falta aqui uma linguagem comum entre as várias especialidades
e respeito pelos limites, mas também poder aprender a trabalhar em conjunto. Mas há aqui uma linguagem comum, às vezes parece que estamos a falar línguas diferentes, e isto implica nós podermos estar cada vez mais juntos, fazermos trabalho em conjunto, formação em conjunto, pensarmos em conjunto e não termos a arrogância, às vezes, epistemológica, não é? De uma ciência ser superior, ou um conhecimento ser superior ao outro, não é? Nós podermos posicionarmos horizontalmente uns perante os Eu outros. acho que há muita arrogância de nós achar, nós técnicos, e aqui falo contra nós, e é um exercício que nós todos temos que fazer, nós técnicos acharmos que nós é que sabemos e que a comunidade vai aprender connosco. Quando aquilo que tem que ser feito é um trabalho em conjunto com a comunidade. E não sou eu que tenho que lhes ir dizer quais é que são as necessidades deles, sou eu que me posso sentar em conjunto com eles, a pensar com eles nas necessidades deles, mas são eles que me têm que dizer, no final daquela conversa, tem que ser aquilo que eles identificam como as necessidades. E aquilo que nós ainda continuamos muito a ver na prática, independentemente daquilo que teoricamente se diz, é as equipas ou os técnicos a chegarem como senhores da verdade, não é? E a dizerem-lhes que é assim. É a imposição das Não, coisas. eu acho que é mais do que imposição, é a questão do certo. Eu vou-te dizer o que é certo, eu vou-te dizer como é que tu deves educar o teu filho, eu vou-te dizer como é que tu deves ter a tua casa arrumada, eu vou-te dizer como é que tu deves procurar emprego e vou-te dizer que tu tens que procurar emprego. Não é? Eu sei, porque é que a minha realidade tem que ser a melhor realidade para aquela pessoa e principalmente porque é que a minha forma de olhar para a realidade é a forma daquela pessoa compreender a realidade. Nós partimos na intervenção social, ao contrário, por exemplo, num contexto de consultório, num contexto de clínica em que nós partimos daquilo que o outro nos dá, em contexto social há uma tradição de se partir daquilo que nós técnicos achamos que é. E isto é errado. E trabalhar na prevenção é também trabalhar na comunidade na prevenção e na prevenção da violência, como de outras coisas, como na prevenção do absentismo ou do abandono escolar, é olhar para a necessidade, é mostrar. Eu dou-te um exemplo. Há uns anos, aqui quando estava na equipa da RSI, organizei em conjunto com a APAV uma conferência de violência no namoro com utentes da RSI, em que estavam pessoas da comunidade cigana e pessoas que não pertenciam à comunidade cigana. Sempre fiz formações ou ações de sensibilização com pessoas da comunidade cigana e não, portanto nunca fiz coisas exclusivas para uns e para outros, porque isso não me fazia sentido. E foi muito interessante, aquilo foi direcionado para os jovens, e foi muito interessante tu perceberes que, não durante a conferência, mas os depois, os dias a seguir à conferência, não é? Virem-te perguntar coisas como: doutora, mas isto é mesmo violência? Mas porquê é que isto é violência? Eu nunca olhei para isto como violência. Não é? E isto é a prevenção. É não só tu dizeres que não deves fazer aquilo, é porque é que aquilo é mau. Ou porque é que aquilo pode ser mau. E é ajudar a pensar em conjunto, não é? E tu poderes instigá-los, não é? Poderes despertar essa curiosidade de pararem e pensarem, não é? E depois eles fazem a pergunta. Eu gostei muito de uma expressão que tu utilizaste e realmente é ilustrativo. É que às vezes está interiorizado esta repetição dos comportamentos de violência, esta perpetuação quase como se fosse um destino fatal. E acho que essa expressão é ilustrativa muitas vezes do que acontece. E eu penso que talvez a intervenção seja precisamente não fazer que a história ou as histórias de vida possam ser o destino daquela pessoa, daquele jovem, não é? Para que a história não seja destino. E para que a história não seja destino, é preciso fazer também o que estás aqui a colocar, que é o trabalhar com, mais do que fazer por. E muitas vezes ainda há aqui muita tradição, é importante a questão do assistencialismo, costuma-se dizer quem tem fome não tem tempo, não consegue pensar. Então primeiro é preciso alimentar as pessoas e depois garantir a possibilidade de pensar. Ou é que não podes estar sempre a alimentar e não incentivares e não responsabilizares a pensar. Exatamente. E as políticas sociais, na minha opinião, ainda estão muito nesta fase. Portanto, tu não podes deixar ninguém passar fome e deixas passar fome, e há pessoas a passar fome em Portugal, ao contrário do que se diz, e eu vi pessoas a passar fome. Isto é terrível. Tu não podes deixar passar fome, tu tens que resolver aquilo, porque ninguém pensa, ninguém age, ninguém consegue fazer diferente a passar fome. Tu não consegues tratar de um problema emocional de uma criança se ela não tiver comido.
Não é? Não consegues tratar do problemas de violência se a pessoa não tiver comida, ela só vai ficar mais violenta se tiver com fome. Mas a verdade é que tu não podes não podes depois substituir isso por eu vou alimentar para tu não ficares violenta, eu vou alimentar para tu não. Eu tenho que te ajudar a pensar como é que tu podes fazer para não passar fome, como é que tu podes fazer para resolver os conflitos de outra maneira. Não é? E Para é poder este vir a passo ter um projeto de vida, para poder vir a ter um projeto de vida, não é? E é este passo que eu acho que falta dar. E depois também falta dar do ponto de vista dos recursos, não é? Porque voltando à questão da comunidade cigana, é verdade, é muito difícil tu integrares uma pessoa da etnia cigana no mercado de trabalho. As pessoas não têm noção disto. O sucesso de integração de uma pessoa da etnia cigana no mercado de trabalho, ou a pessoa fisicamente não aparenta que é da etnia cigana, ou a probabilidade de lhe dizerem que não, ou nem sequer ir a uma entrevista de emprego, é enorme. E aqui é que o Estado e a parte social do Estado deve surgir para equilibrar este desequilíbrio social, que é, tem que ser abertas vagas para estas pessoas. Tem que ser criado espaço de oportunidade laboral para estas pessoas. Da mesma maneira que hoje já temos cotas para as mulheres, uma data de contextos, também temos que ter cotas de emprego para estas pessoas. E isto não estamos a tirar lugar a ninguém, porque as pessoas, vão haver algumas pessoas que vão ouvir isto e vão pensar, pô, se eu ainda pago impostos e aquelas pessoas ainda só por serem de etnia ciganas, ou por isto, vão ter prioridade numa seleção de trabalho relativamente a mim. Então as pessoas têm que decidir o que é que querem reclamar. Ou querem reclamar porque pagam impostos porque os outros não trabalham, ou querem reclamar porque elas têm possibilidade de poder trabalhar. Porque nós, para dizermos que as pessoas não querem, temos que lhes dar a primeira possibilidade. Eu estava a ouvir e estava a pensar que o quanto é necessário realmente este trabalho ser um trabalho de conjunto com a própria comunidade. E há excelentes exemplos a nível nacional, mas ainda são residuais, deviam ser mais generalizados, não é? Porque existe alguma A minha experiência é que as comunidades aderem e fazem. E assim como. E vou-te falar. Desde que estejam envolvidas desde o início, não é? Vou-te falar da prisão como uma comunidade também. Há muita ideia que os presos não querem trabalhar, que os presos não fazem. Eu não tenho essa ideia, essa não é a minha experiência. É como grupo, essa não é a minha experiência. Os presos querem fazer coisas, os presos querem trabalhar, os presos querem olhar para eles. Agora, precisam de ser às vezes motivados a fazê-lo, precisam de perceber que isso é importante. E nós esquecemos muito nesta questão do trabalho da reinserção social, que há um primeiro trabalho de todos, antes de mudar comportamentos, não é motivar as pessoas para essa mudança. As pessoas têm que estar motivadas para a mudança. E faz parte, se quiseres, do funcionamento à margem, não haver motivação para a mudança. E, portanto, a primeira intervenção é a motivação para a mudança. E por isso é que eu não percebo, por exemplo, porque é que o Código de Execução de Penas, agora vou-te mostrar aqui direito com psicologia, porque é que o Código de Execução de Penas, ou porque é que a interpretação da doutrina do Código de Execução de Penas é que a reinserção é um processo só voluntário. Porque eu para ter a liberdade de escolha, eu preciso de estar consciente das coisas. Se eu não estiver consciente, eu não estou a ser livre na minha escolha. E, portanto, eu deixar à liberdade de alguém que tem... A liberdade, não estou a falar em obrigar fisicamente ninguém, entenda-se, estou a falar de processos de motivação. E há várias formas de o fazer, e tens outros países a fazer isso. Mas eu tenho que, de alguma forma, condicionar positivamente, pela positiva, um envolvimento num trabalho inicial de motivação, de adesão a este projeto, para depois poder implementar o projeto. Porque se eu disser, olha, está aqui as consultas de psicologia na cadeia, tu vais, se quiseres, se não quiseres, não vais. Não é? Se não houver aqui algum trabalho de envolvimento, vai haver uma parte dos recursos que não vão, outros que, sejamos honestos, vão lá porque a psicóloga é mulher e querem ver porque é que lá está, ou porque é um novo psicólogo e querem ver o novo psicólogo, e isto não é uma motivação válida para a mudança, isto é uma motivação válida para a pessoa ir lá uma ou duas vezes falar com aquela pessoa. Esta liberdade tem que ser uma liberdade de consciência. Eu acho que aqui a psicologia pode explicar isto ao direito. Que é trabalhar os processos de tomada de consciência da sua própria liberdade, não é? Eu costumo dizer que a liberdade é uma tomada de posse. A pessoa tem que poder tomar posse, tem que fazer o caminho para poder vir a tomar posse da sua liberdade, não é? Fazê-la sua. E só depois é que pode vir a escolher e a decidir, não é? Porque senão, muitas vezes, aquilo que temos, as pessoas não estão a fazer uma escolha livre, estão
estão a ser vítimas do tal destino fatal que falávamos, não é? Porque estão a repetir, e nós vemos isto na cadeia e vemos isto cá fora quando as pessoas nos dizem o meu pai, a minha mãe, foi assim, eu vim a ver o meu pai à cadeia, agora sou eu que estou aqui na cadeia e os meus filhos. Só conhecia este mundo e não se conseguiu nem a Isto não sociedade, nem a comunidade conseguiu é quebrar real. ali aquela. Para alguém ser filho ou filha de um recuso, não tem que no seu caminho, no seu percurso de vida, ser ele próprio o recuso. Não há nada de genético disto. As pessoas têm a possibilidade de fazer diferente. E muitas vezes tem que lhes ser dito. Sim, e tem que ser experimentado e tem que ser sentido, não é? E aí é a questão do meio, como é que o meio social acolhe, como é que o meio social trabalha, que condições é que nós também profissionais vamos criando e como trabalhamos, não é? Porque nós sabemos, há experiências riquíssimas, podemos aprender com inúmeros projetos que deram resultado e nós podemos criar as nossas coisas, Eu acho que os próprios técnicos duvidam da ciência. Ou seja, eu acho que há momentos que os próprios técnicos, e duvidam não é no sentido saudável, no sentido de investigar mais, de saber mais. Eu dou-te um exemplo. Aqui há uns tempos fiz uma contestação de uma avaliação de risco para liberdade condicional do indivíduo que estava a cumprir uma pena por abuso sexual. E, de facto, do ponto de vista científico, ele tinha feito todo o processo dentro da cadeia. Portanto, ao contrário daquilo que nós estávamos agora a falar, começar de alguém que frequentou os programas, o programa para agressores, ele próprio, às suas expensas, requisitou acompanhamento psicológico externo porque não podia ter com regularidade por causa dos serviços da cadeia que não tinham essa disponibilidade, fez todo este processo durante o cumprimento da pena. E apesar de, tecnicamente ou cientificamente, o risco ter baixado, portanto, ter passado a ser moderado e não elevado, como era no início da reclusão da pena, apesar dos resultados estarem lá, de terem sido feitas as provas, a conclusão final dos técnicos é que o risco é elevado. Então, para que é que ele fez aquilo tudo, não é? Isto é interessante, não é? Isto é interessante tu pensares quando os próprios técnicos têm medo dos resultados que adquirem, porque eu até posso concluir que os resultados de um teste, que eu não concordo da minha avaliação com os resultados que o teste dá, da minha entrevista forense, que eu não concordo, mas eu tenho que discutir isso, tenho que dizer porque é que eu não concordo. Eu não posso simplesmente, não é honesto intelectualmente eu dizer simplesmente que não concordo, porque tenho medo que ele volte a fazer, tenho medo que ele volte a cometer aquele crime, não é? Tem que se usar argumentos fundamentados, não é? E discuti-los de uma forma válida. Até porque estamos a passar essa mensagem à pessoa. O processo que tu fizeste de reinserção não serve de nada. Então nós temos que decidir se quem trabalha acredita ou não. E aí é o próprio sistema a perpetuar a repetição, não é? Ana, o tema é desafiante, isto tem aqui pano para mangas, não é? Então, pensando aqui um bocadinho mais do ponto de vista da prevenção e do que podemos fazer, apesar da realidade ser desafiante e de vermos aqui riscos também no futuro, não é? Como já falamos em algumas questões. Como é que tu imaginas a questão da prevenção e como transformar estas violências em convivência, numa convivência, neste viver em conjunto mais são, mais promotor do crescimento mútuo? Como é que tu imaginas? O que é que tu Eu acho pensas? que Que soluções Eu acho que do ponto de vista operacional e realista, não romantizado, do ponto de vista prático, eu acho que a prevenção tem mesmo que começar na escola. E começar na escola não é só nós dizermos que a prevenção começa na escola. Tem que haver espaço do currículo escolar para olhar para as emoções. Porque a prevenção começa nisto mesmo, na compreensão das emoções. Porque a compreensão, um espaço na escola para compreensão que faça parte do currículo das crianças, de compreensão, de exploração das emoções e dos sentimentos, vai não só ajudar a educar, a prevenir, mas vai também ajudar a sinalizar. Ou seja, muitos casos que a escola ainda, e a escola é a principal instituição que sinaliza crianças em risco e que faz um grande trabalho neste aspecto, mas ainda há casos que passam. E passam por isto, porque há pouco espaço também na escola.
os professores têm tanta matéria para dar, há tanta coisa para ensinar, que ficam sem espaço para outras coisas. E, portanto, o espaço obrigatório para isto é essencial. Eu acho que isto tem que estar nos currículos escolares. É essencial e é decisivo, e a nível da educação emocional e das consequências positivas da educação emocional, que é a inteligência emocional, então apregoada a inteligência emocional, a investigação o que nos diz é que isto realmente é essencial. É começarmos a criar espaços de educação das nossas emoções, tomar contacto com o que sentimos e com o que experimentamos, para poder saber o que fazer com isso, não é? Só assim é que nos podemos conhecer e nos relacionar uns com os outros. Mas eu Mas estava... deixa-me dizer Diz. aqui duas coisas sobre isto. É que este espaço para as emoções, ou este espaço emocional, tem que ser aberto também às famílias, tem que haver momentos para as famílias. Era isso que eu te ia desafiar. Não deveria depois, começar antes na família e continuando na escola, mas começando na família. nós não podemos entrar em casa das pessoas e dizer-lhes como é que elas vão ser mães ou vão ser pais. Nós podemos Não. ajudar as pessoas a lidar e a corrigir ou ultrapassar, melhor que corrigir, ou ultrapassar dificuldades. E, portanto, nós conseguimos fazer isto através das crianças. Há um exemplo que eu acho que é brilhante, não é a melhor comparação, mas que é brilhante, que é quando se quis ensinar a reciclagem, quando se quis introduzir a reciclagem em Portugal, nós percebemos que as crianças aprenderam muito mais depressa que os adultos. E percebemos que foram as crianças que aprenderam na escola que passaram isso para casa. E ouvimos todos, nós conhecemos pais que começaram a fazer reciclagem porque os filhos assim o exigiram. Portanto, eu acredito que com as emoções consegue-se fazer alguma coisa idêntica. Se normalizar, se ensinar às crianças que é normal e que é expectável falar sobre sentimentos e emoções, elas vão introduzir isso em casa. O que nós depois temos que ter enquanto sociedade é também resposta para alguma dificuldade que as famílias tenham em gerir isto. E as famílias deixarem de sentir que os serviços sociais são serviços intrusivos mais do que serviços de apoio, não é? Porque quando tu falas a alguém do sinalizar à CPCJ, as pessoas entram em pânico e acham que lhes vão ser retirados os filhos. E não é isto que a CPCJ faz na maior parte das vezes, não é esta a sua principal... Isto também acontece, mas isto é a última instância da sua intervenção. As equipas de apoio ao tribunal, igualmente. Portanto, aquilo que é preciso fazer é mudar mentalidades. E como é que se muda mentalidades? É haver serviços abertos à comunidade. Porque é que a sinalização a estas equipas são tão burocráticas, têm tanto peso institucional e não podem manter na mesma para as situações em que assim é necessário, mas porque é que também não são espaços mais abertos à comunidade, em que se eu tenho dificuldades em lidar com o comportamento do meu filho, eu posso recorrer sem ter medo de ser julgada. Não é? E criar aqui grupos de pais, grupos de pessoas para poder falar. Mas quando falamos aqui na necessidade da escola, nós também podemos falar desta mesma necessidade em contexto laboral para os adultos. Porque as próprias empresas também não olham para as questões emocionais dos seus, ou grande parte das empresas, já há algumas que vão olhando, não olham para as questões emocionais dos seus funcionários. Quantas empresas agora, na reestruturação para o teletrabalho, se preocuparam e se focaram e desenvolveram estratégias de bem-estar emocional para os seus funcionários? Quantas? Quantas pensaram que o nível de produtividade estaria obviamente relacionado com o nível de bem-estar e que a forma de adquirir esse bem-estar era diferente num contexto de teletrabalho do que é de um contexto de escritório? Quantas? Este hábito também tem que passar para as empresas. As respostas na comunidade têm que ser locais, ou seja, as autarquias, as juntas de freguesia, têm um papel essencial nisto. Nós falamos das respostas nos centros de saúde, da psicologia, e eu concordo, temos uma falta de psicólogos enorme nos centros de saúde, mas a psicologia não é só clínica, a psicologia não é só saúde, há todo o papel da psicologia de chegar aí. Ou saúde no seu verdadeiro âmbito global, não é? A questão da doença, não é? Como um todo. Como um todo. Portanto, é tão importante o aumento dos psicólogos no centro de saúde e nos hospitais, e isso é indiscutível, mas também é importante que as autarquias, as juntas de freguesia, conforme o número de habitantes por junta ou conforme o número de habitantes por município, tenham serviços abertos à comunidade de psicologia. E aqui podemos abarcar todas as áreas da psicologia. Estamos a falar da psicologia educacional, estamos a falar da psicologia social, estamos a falar da psicologia clínica, estamos a falar da psicologia da justiça, porque a psicologia da justiça ainda tem este caminho para percorrer, ainda falta esta perspectiva do trabalho da psicologia da justiça integrada na comunidade numa perspectiva preventiva.
Portanto, este serviço tem que estar disponível nas autarquias. As autarquias têm que ter, e isto funciona com orientações legislativas, não funciona de outra maneira, porque nós já temos neste momento juntas de freguesia que até têm consultas de psicologia para a comunidade, mas temos outras que não têm, não é? Tem que ser um real investimento, não é? E também uma perspectiva uma perspectiva de futuro, não é? Ter um plano, ter um objetivo que vá além, agora pensando mais do ponto de vista político, que vá além das legislaturas e que vá além dos governos, não é? Que seja um desígnio, não é? Que seja um desígnio podermos criar estruturas que possam promover esta educação para, no fundo é uma educação para a convivência, para podermos viver em conjunto, uma Uma educação educação para o bem-estar. para o bem-estar. E estava a pensar realmente que a educação emocional é extremamente importante. Ana, o tempo passa a voar, nós já estamos quase a terminar, mas ainda temos aqui algum tempinho. Tu já foste falando aqui numa das questões que eu tinha aqui para ti também, que é o lugar e o papel da prevenção, e agora nesta tua reflexão acabaste por elucidar essa perspectiva da rede, essa perspectiva de envolvimento, e essa perspectiva também de comprometimento, quer do poder local ou do poder nacional, vá lá. Fazendo agora aqui uma síntese e pensando na realidade atual, que desafios é que tu vês atualmente e face ao que nós estamos a viver, e o que é que perspectivas em relação ao futuro, para terminarmos um pouco. E depois uma mensagem final, se quiseres. Olha, Vítor, eu não vou fazer uma afirmação que nós temos ouvido muito ultimamente, a dizer que temos com muito mais problemas de saúde mental. Eu acho que não é possível neste momento dizer isto já, porque nós não conseguimos neste momento distinguir o que é adaptativo do que já é patológico. Portanto, mesmo na minha experiência clínica, que não, do ponto de vista estatístico, não é obviamente significativo pelo número de casos que acompanho no consultório, mas os meus pacientes não estão pior, não é? Sim, há algumas pessoas que estão a ter mais dificuldade em lidar com o contexto, mas eu não posso dizer que estão pior, ou que isto tem um efeito meramente negativo. Portanto, posso dizer que alguns pacientes melhoraram. E vou-te aqui dar exemplos que eu acho que vão piorar a seguir, e e as questões adaptativas, do que é adaptativo, do que é significativo do ponto de vista tanto da melhora clínica como da agravação do quadro clínico. Dou-te, por exemplo, o exemplo dos agressores. Eu estou com muito receio relativamente aos agressores domésticos em acompanhamento, porque na minha experiência, ou seja, isto não é estatisticamente significativo, isto é meramente a minha experiência nos casos que acompanho. A sensação que eu tenho é que alguns indivíduos voltaram a sentir a satisfação do controle, que não foi procurada por eles, foi resultado do contexto. E que eu tenho aqui algum receio, e estamos muito a trabalhar estas questões, estamos muito em contexto de consulta a trabalhar estas questões, que pós-vacina, pós-normalização dos contactos e das relações sociais, o que é que isto vai significar? Consequências é que isto vai ter? Porque, de facto, para algumas pessoas, ou para os agressores domésticos, eu diria que este é o ambiente de lua de mel. Houve um estudo recente, que acho que foi a APAV que trouxe cá para fora, em que revela realmente esse alerta, não é? Dizendo que se assiste a uma falsa calma nas queixas, não é? Porque as coisas estão fechadas, estão confinadas, não é? Mas a violência não está confinada. Eu nem estava a falar desse contexto. Sim, eu tenho conhecimento desse estudo, e o Daniel explicou isso muito bem. Eu estava-te a falar até do ponto de vista do processo de desenvolvimento, de acompanhamento do agressor, porque parece que eles, por um lado, revelam uma maior satisfação, há um maior bem-estar associado a este contexto de controle, não é? Alguns, estava a lembrar agora de uma situação que até de alguma forma brincam como: está a ver, doutora, se fosse eu a provocar isto tudo, estava a ser violento. E isto está a acontecer, estão-nos a mandar ficar fechados em casa, já é normal. E eu estava a dizer não, eu expliquei, não, isto não é normal, isto que nós estamos a passar não é o normal.
É uma Isto nós exceção. é uma exceção e é uma exceção violenta, porque isto não deixa de ser violento para Uhum, mim, para si, para a sua mulher, para os seus filhos. uhum, Agora, é uma violência, neste caso, não é? Portanto, quando o Estado impõe, quando o Estado limita as liberdades das pessoas, isto é uma forma de violência, não é a violência física, voltando às nossas questões da violência, isto é uma questão, é uma forma de violência que está validada por um bem maior que é a proteção da vida e a proteção da saúde, não é? Como a prisão, como prender alguém é uma forma de violência que está validada pelas uhum, questões do crime e da proteção da comunidade e da uhum, reinserção, uhum, da perspectiva de reinserção daquela pessoa através da reclusão, do processo de uhum, reclusão. uhum, Não deixa de ser uma violência. Eu acho que é isto que se tem que, de alguma forma, ir explicando e ir trabalhando, porque de alguma forma eu tenho algum receio que a maneira como isto se está a passar venha validar coisas que uhum, que não são validáveis do ponto de vista do comportamento com o outro, que são negativas, que são prejudiciais e que são formas de violência. Eu nem estou agora aqui a falar das questões de violência física, estou meramente só a falar até das questões da violência, do controle, dos ciúmes, do uhum, controlar o outro, nem estou a falar de pessoas que cometeram violência física, mas que cometeram já muita violência psicológica e que de alguma forma reconheceram, seja por processos, seja por na própria relação e vieram para acompanhamento. Pronto, uhum, e que têm estado a fazer um processo de evolução positiva e que têm estado a melhorar, mas que agora isto veio validar-lhes validar uma data de comportamentos. uhum, E, por outro lado, aquilo que acima de tudo eu acho que é importante todos refletirmos é que há coisas que vão mudar e que mudaram, que não vão voltar. E falo por exemplo, do teletrabalho. Isto é uhum, uma coisa que, enquanto psicóloga, me preocupa, uhum, porque é verdade que o teletrabalho está legislado há muito no Código do Trabalho, mas não está pensado há muito porque era uma minoria. uhum, Não é? uhum, Era uma exceção, não era a regra. E eu acho uhum, que vai passar a ser regra em muitos contextos. uhum, E do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista do bem-estar, isto tem que ser pensado pela psicologia e a uhum, psicologia tem que começar a dizer coisas sobre isto e tem que uhum, começar a sugerir orientações sobre uhum, como proceder, mesmo às uhum, próprias empresas uhum, do ponto de vista do processo legislativo. uhum, Ou seja, tem que uhum, se acautelar a saúde laboral uhum. em contexto de teletrabalho, Hum. que não A está questão, acautelado. sim, a questão da isso é uma caixa de Pandora, não é? A questão da saúde ocupacional, a questão de toda esta regulamentação, do que o teletrabalho implica, não é? Mas isso é um trabalho necessário e com certeza vai ser feito. Por outro lado, Ana, há outra questão, deixa-me só dizer-te só mais uma sim, sim, coisa, e que força, está aqui para força. refletir, até para refletir nas tuas conversas, que tem a ver com o confinamento. Uhum, Nós, enquanto sociedade, fomos desincentivando a escola em casa. Há essa uhum. possibilidade na lei, os pais têm essa possibilidade na lei, Estás a, mas estás a falar uma coisa que ainda há dias eu, como pai, pensei nisso. fomos desincentivando isso, apesar de haver um decreto-lei muito antigo que permite isso, mas fomos desincentivando isto. Neste momento estamos a empurrar para isso. Uhum, Quantas pessoas depois disto não vão querer isto e o que é que isto vai significar e porque é que vão querer e como é que nós, enquanto Estado, vamos responder e acompanhar isto? Porque uhum, nós sabíamos que quem tinha escola em casa até há bem pouco tempo era uma minoria de crianças e uma uhum, minoria, mesmo minoria, em uhum, contextos muito específicos, e mesmo assim sabíamos que o controle que era feito a esse ensino era muito precário, porque a própria legislação o previa como muito precário, uhum, uhum, e tem que se pensar isto para depois, e tem que se pensar já. Não podemos a seguir termos uhum, pessoas a fazer o pedido com base no uhum. decreto e não pensar. Estás a tocar numa coisa que é importante e acho que nos tem feito pensar nisto tudo que nós estamos a viver. É que nestas situações de vida, em situações de crise ainda mais, é preciso agir e não reagir. E muitas vezes nós vamos reagindo em vez de agir. Agir dá tempo, é tempo suficiente para pensar, não é? Nós conseguimos parar e pensar e antever algumas coisas. Reagir devia ser só para situações específicas realmente de urgência. E há muitas coisas que nós podemos agir, pensar, planear e antecipar. Ana, Nós também temos a reagir. uma mensagem final rápida. Antes de mais dizer-te que foi um gosto enorme poder estar aqui a conversar contigo. Isto dá pano para mangas, mas já estamos mesmo a terminar. Uma mensagem final, diz. Vitor, vou pegar naquilo que tu estavas a falar, que é a questão do reagir e do agir. É bom nós termos a capacidade de agir, mas é essencial nós termos a capacidade de prevenir.
E aqui, as falhas que nós podemos apontar à gestão deste contexto é exatamente isso. Temos reagido muito e temos gerido, prevenido, agido pouco. Estamos a reagir e, portanto, é que nós vemos que muitas vezes as medidas parecem-nos contraditórias e confusas por isto, porque a pressão é muita e nós sabemos que quando agimos sob pressão, a capacidade, o tempo e a disponibilidade para pensar é pouco. Portanto, eu acho que como sociedade temos aqui uma grande oportunidade de ser mais maduros, de perceber a importância de determinadas coisas, de perceber a necessidade do pensamento multidisciplinar até nas questões políticas, perceber que a política não são partidos ou decisões meramente partidárias, não o podem ser de direita ou de esquerda, têm de ser decisões multidisciplinares baseadas em conhecimentos científicos. E, portanto, eu acho que esta é a mensagem positiva disto tudo que estamos a viver, porque nunca teve a ciência tanto tempo de antena como está a ter durante esta pandemia. É verdade. Eu vou brincar um bocadinho em jeito provocatório, mas e também com humor. Eu gosto mais, como dizia o professor Agostinho da Silva, eu gosto mais dos inteiros do que dos partidos. E acho que é isso que nos está a faltar, é sermos todos mais inteiros e comunicarmos uns com os outros do que sermos propriamente partidos. Ouvimos e encontramos aqui a inteireza de todos nós. Ana, foi um gosto, um abraço, até à próxima.